E é uma das coisas mais cruéis com o pobre. Assim, isso é uma questão até bem importante. Depois a gente pode falar de taxa de juros, mas por que é algo extremamente cruel com o pobre? Porque ele deixa de conseguir comprar comida, ele deixa de conseguir bancar aquelas coisas básicas que precisa para casa, para sobreviver, ele deixa de conseguir se transportar com qualidade. Então a conta sempre acaba indo para o cara que tem menos dinheiro. Porque o rico, pô, perdeu um pouco, tá. Pode ser que o cara ele diminua um guarda pouco o padrão de vida, mas o rico, o que acontece é que ele guarda menos e às vezes ele dá um jeito de repassar essa conta para o pobre. É isso que acontece. Assim, o mais forte, isso é qualquer situação da natureza, né? Ele sempre vai Mas acabar então sobressaindo. um governo que tem um gasto elevado, né? Voltando do parênteses que a gente abriu, que tem um gasto irresponsável e acaba aumentando a dívida pública, e daí vai ter que aumentar impostos, vai ter uma inflação mais desenfreada, na verdade está fudendo com o pobre. Ele está fudendo com o pobre. Ele está tirando comida do prato do pobre. E o pobre não percebe isso, porque ele vê esses gastos como sendo benefícios sociais, né? E muitas vezes não é, só cabide de emprego e gasto sendo inflado. Né? Dinheiro muitas vezes financiando outras economias fora do Brasil que são parceiras. Né? Isso também não é nem uma questão de governo, qualquer governo pode fazer isso e não é exclusivo do Brasil também. Coincidentemente, a gente está num momento que está sendo feito no Brasil. Então, naturalmente, você tira essa comida, você tira esse dinheiro dos mais pobres, a vida vai ficando cada vez mais complicada, a gente vai vendo a situação piorando. Né? O inverso disso também poderia ser verdadeiro. Quando você controla as despesas, você consegue ter uma inflação muito mais controlada, você consegue manter a taxa de juros mais baixa, e essa taxa de juros mais baixa estimula o crescimento da economia. Isso estimula a geração de emprego e não tem benefício social melhor do que emprego. Quando tem muita oferta de emprego, o patrão trata o funcionário da melhor forma possível. Sabe que se você perde esse funcionário... Pensa hoje tu perdeu o Gabi, que não é funcionário, é teu sócio. Mas tu tem certeza sim, que a tua vida vai ficar muito mais difícil. Não, a gente tem pessoas dentro da empresa ali que também não são funcionários porque são PJ, antes que sejam presos. Mas que são essenciais, né? Exatamente, você não quer perder essa galera. Então você quer que essa pessoa esteja feliz, que ela esteja ganhando de forma adequada, que ela tenha um bom plano de carreira, que ela consiga se desenvolver. Né? Essa é uma relação interessante do ponto de vista profissional. Então, quando tem... Vamos supor que o Gabi toda semana estivesse recebendo proposta, porque não tem outras pessoas que sabem. Né? Naturalmente, você ia tratar ele ainda melhor. Você ia falar assim, meu Deus do céu, preciso... Ia pagar mais, exatamente. Então, não existe benefício social melhor do que geração de emprego. Isso é o que todo governante quer, só que não é algo tão simples de ser feito. Você precisa que a economia ande de uma forma muito redonda. Mas o que tu me falou aqui, quem tá lá no topo, quem governa hoje, tipo, não tem noção? Qual que é o trade-off, né? A troca que o governo faz? Né? Como se fosse uma aposta. O governo pensa como se estivesse investindo. Então eu vou gastar agora mais em setores estratégicos, com a ideia de que talvez isso faça o país produzir muito mais, gere muito mais riqueza, gere muito mais emprego e a gente consiga pagar essa conta num futuro breve. O problema é que no modelo que a gente tem hoje, isso funciona para a maioria dos países, né? Um modelo democrático. O problema sempre fica para o próximo presidente. Então, o que está sendo gasto hoje, né, assim como a inflação estava baixa, em fevereiro agora já subiu para caramba, para 0,9. Né? O alimento subiu muito. Na verdade, a média subiu para 0,8. 0,9 foi um dos alimentos. Que, na verdade, o governo anterior tentou fechar 0 a 0, até conseguiu. Conseguiu, exatamente. Mesmo apesar da pandemia. Exatamente. Então, você surfa ainda uma onda boa do governo anterior. Só que daí esse governo agora entra e foda-se. Exatamente. E o pior vai aparecer só pro próximo que assumir. Então, o próximo que assumir é o cara que chega a casa toda desorganizada. É como quando você compra uma empresa que foi muito bem gerida, e aí você não gerencia ela tão bem, durante um tempo ela continua funcionando, depois as coisas começam a piorar. Ou você compra uma empresa que era muito mal gerida e você tem que colocar a casa em ordem. Então, ainda existe um tempo ali, resquícios do passado que vão funcionando. Né? A nossa inflação é exatamente a mesma coisa. A atuação do Banco Central, que foi excelente,
o controle de gastos, inclusive com redução de impostos, que isso ajuda a estimular vários setores da economia. Só que aí, no modelo igual do Brasil, cara, tu vai ver que a gente, então, vive uma dívida pública muito grande, né? O governo anterior tentou, então, terminar mais ou menos 0 a 0, o atual mantém, mas a estrutura que mantém tudo funcionando é custosa num nível astronômico. Aquelas coisas que a gente vê, porra, o gabinete do deputado aqui gasta 300 pau por mês porque o cara tem o auxílio terno, o cara tem o auxílio jato, o cara tem um salário não sei quanto, tem 200 assessor e o caralho é 4. Aí é foda, né? E muito disso é desnecessário, né? Tem uma matéria, né, que eu li ali e não fui atrás dessa informação é verdadeira. Então vamos colocar ali um desconto, mas parecia ser oficial. De 400 mil empregos que foram gerados de forma estatal. Então isso é empregos diretos e indiretos, né? Você contrata, aumenta o número de licitações, você aumenta o número de cadeiras. Isso ajuda a diminuir o desemprego, aumentar a quantidade de empregos, mas é um gasto que no final das contas vai para o bolso de todo mundo. Então é um gasto público. Se você está gastando demais, você aumenta a inflação. Quem é que paga a conta da inflação? É sempre o cara mais pobre. Ele paga como? Em vez de levar frango, ele vai levar ovo. Em vez de levar carne, ele vai levar frango. Se não passa fome. Se não passa fome. A tendência, o que a gente vê na Argentina, o que a gente vê na Venezuela, é na finaleira as classes mais baixas chegando a ponto de passar fome. É o pessoal protestando em Cuba, por exemplo. Então é o final desse tipo de regime. Chegou a rodar alguns vídeos na internet do pessoal em Cuba invadindo, entre parênteses, fazendas, né? Na verdade, eles estavam indo lá para pegar batata, porque estava faltando quantidade de alimentos. Eu já peguei vários Ubers, na verdade, 2 que eram de Cuba e 3 venezuelanos. Então eu aproveito sempre para trocar ideia e falar assim, bom, será que chega tudo errado as informações aqui? Todos me contaram histórias piores do que o que a gente vê. Então, se eu tô para achar um venezuelano que fala assim, não, lá é tudo mentira, lá é bom, só vim para cá porque minha filha tá fazendo faculdade, eu queria ficar perto dela. Eu torceria, né? Era muito melhor que não fosse essa realidade, mas não é o que eu tenho escutado com pessoas que saíram de lá e vieram para cá. Isso tudo é consequência do modelo de gestão. Então, mais uma vez, não existe certo ou errado, né? Não é uma crítica direta ao governo. Porra, pra mim existe certo e errado. Eu acho que foi escolhido pela população, né? Não entro no mérito de, foi verídico, não foi... Só que a questão é que eu não acho que a população muitas vezes seja inteligente, né? Eu acho que a população não... O marketing político... ele não traz exatamente o que vai acontecer com o país. O marketing, a estratégia é diferente. As promessas são diferentes. E cada um enxerga pelas próprias lentes, né? Isso. Então eu não fico bravo com quem votou no Lula, também não fico bravo com quem votou no Bolsonaro. Eu acho que cada um tá seguindo as suas próprias convicções né? E o governo atual tá fazendo tudo o que ele falou que ia fazer. Então não é uma situação de tipo, a gente esperava uma coisa e tem sido pior. Não, tá completamente alinhado com o que foi prometido. O problema é que a maioria das pessoas, muitas vezes, não enxerga a consequência, né, do que pode acontecer. Do que pode acontecer, no sentido de, a gente vai gastar mais. Né, e gastar mais com o intuito de tentar melhorar alguns programas governamentais. A pessoa não entende que isso, no final das contas, vai gerar uma inflação e que o salário que ela ganha hoje vai acabar tendo um poder de compra muito menor. Então, quando ela for no supermercado, ela vai olhar a carne mais cara, vai falar assim, poxa, infelizmente é isso que tem. Não dá para levar carne, vou levar frango. Não dá para levar frango, vou levar ovo. Então, não vejo como certo ou errado, foi uma decisão tomada. Né? O Banco Central, até então, conseguiu controlar muito bem a inflação também com ajuste da taxa de juros. Você mantém a taxa de juros um pouco mais alta, isso freia o crescimento da economia, então é um remédio amargo. Isso faz com que menos empregos sejam gerados. Agora, a maioria no Banco Central já é indicação do governo atual. Então, pode ser que eles forcem a Selic para baixo de maneira artificial. Isso faz com que a inflação dispare mais ainda. Então, você gera mais emprego, acelera a economia, mas você também acelera a inflação. E, mais uma vez, para o cara que é classe média, às vezes surge até mais oportunidade para ele ganhar dinheiro, para ele fazer a vida acontecer.
pro cara que é mais pobre, ele tem que ser muito agilizado para conseguir surfar essa onda. Porque se ele é aquele cara meio paradão, que não se liga tanto nas oportunidades que a vida traz, esse cara vai ver as coisas ficando cada vez mais caras no mercado, a vida ficando cada vez mais difícil. Então, as pessoas se tornando cada vez mais miserável, né? Fechando todos os parênteses e voltando no parênteses